Olá, seja bem-vindo à minha aula sobre os conflitos entre a confidencialidade, a inteligência artificial e a interoperabilidade. Um assunto muito quente, né, que eu discuto hoje no Universo Ágil Health Talks, de 27 de junho de 2024. Meu nome é professor Dr. Renato Sabatini, eu sou um especialista em informática em saúde e saúde digital, e nesses temas que nós vamos tratar aqui hoje. Então, os objetivos da apresentação são os seguintes: eu quero apresentar e discutir com vocês como novas tecnologias que utilizam, armazenam e transmitem dados pessoais, né, são confidenciais, sigilosos, etc., estão representando um grande risco à proteção dos mesmos. E estão gerando vários conflitos. Por exemplo, a interoperabilidade, ela precisa de dados para poder serem colocados todos juntos no warehouse ou no data lake, né? E os sistemas de inteligência artificial, especialmente os grandes modelos de linguagem, precisam desses dados para poderem ser treinados. Como estão envolvidas nessa discussão, então, a regulamentação e o uso dessas tecnologias? Aqui uma breve apresentação. Eu sou um cientista biomédico, graduado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Internacionalmente, eu sou um fellow da Academia Internacional de Ciências de Informática e Ciências da Saúde e do American College of Medical Informatics e da American Medical Informatics Association. E atualmente eu sou catedrático e fui fundador e diretor do Núcleo de Informática Biomédica da Unicamp, assim como fui professor também da USP e da Unicamp de Informática Médica de Saúde e Estatística. Fundei também várias outras instituições, como o Instituto do MED, o Instituto HL7 Brasil, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, onde fui presidente e diretor de educação, e sou membro de várias organizações internacionais. Eu tenho 53 anos de experiência na área de informática em saúde em praticamente todos os setores de aplicação. Quais vão ser os tópicos, então, dessa apresentação? Tá? Primeiro eu vou introduzir rapidamente alguns conceitos basilares que são relativos à proteção de dados pessoais e qual que é a obrigatoriedade ética, moral e legal dos profissionais que trabalham com isso. Quais são os tipos de dados sensíveis que precisam de proteção em saúde e quando uma tecnologia de dados é um risco a essa segurança e a proteção de dados. O que é a interoperabilidade de dados entre sistemas de saúde e o que são os sistemas de inteligência artificial em saúde e suas aplicações. Também vou falar rapidamente sobre os princípios fundamentais de segurança de informação, né, interoperabilidade quanto aos tipos e a segurança da informação usando o HL7 FHIR, que é um padrão de interoperabilidade mundial, e as tendências tecnológicas em computação cognitiva em saúde. Finalmente, eu vou falar um pouco também, revendo o que são os grandes modelos de linguagem IA generativa, como os GPTs e o Deep Learning, e os dilemas éticos que essa inteligência artificial está trazendo para a área de saúde, principalmente com relação aos perigos de violação de dados em sistemas de inteligência artificial e como a gente poderia prevenir, então, essas violações. Uma coisa importante que surgiu recentemente é o que a gente chama de SAMD, ou Software as a Medical Device, software como dispositivo médico, o que é a regulamentação, inclusive pela Anvisa no Brasil, pela FDA nos Estados Unidos, na União Europeia, etc. E outras áreas de conflito que a gente precisa acessar quando a gente precisa acessar dados protegidos dos pacientes, né? E, finalmente, algumas dicas para vocês aprenderem mais sobre o assunto. Vamos começar aqui de uma forma, com um diálogo despretensioso, real, que aconteceu com o CIO, né, o chefe de informática de um projeto de interoperabilidade. Então eu perguntei, então já está no ar o MPI inteiro? O MPI é Master Patient Index, né, que seria o índice geral de pacientes, com seus nomes, dados demográficos, etc. Aí ele respondeu, sim, está disponível no nosso SOA em uso intenso. SOA quer dizer Service Oriented Architecture, a arquitetura orientada ao sistema, que é uma nuvem onde esses dados são armazenados. Eu perguntei então, tem muitos dados pessoais? Claro, né? Se é um MPI, tem.
Ah, sim, ele respondeu, mas só de identificações demográficas, completão, nome, sexo, CPF, CRG, CNS, data de nascimento vivo, INSS, CNH, filiação, data local de nascimento, telefone, e-mail, até passaporte. E quanto à segurança da informação e proteção desses dados, né? O que vocês estão fazendo para garantir isso? Ele respondeu, olha, pusemos isso com baixa prioridade. Ainda não começamos a pensar, acho que só no ano que vem. O sistema já estava no ar, né? Quer dizer, minha reação foi de espanto total, de que o CIO tenha deixado, por último, pensar na segurança e na proteção desses dados, que inclusive é contra a lei, né? Alguns meses depois, o que aconteceu? Esse MPI foi penetrado por hackers que roubaram todos os registros e os estão vendendo na Dark Web para bandidos de milhões de pacientes. Então, alguns conceitos basilares de segurança são os seguintes. Primeiro, privacidade. É o direito do indivíduo de controlar o acesso às suas informações pessoais. Intimidade é os aspectos da vida privada que uma pessoa tem, né, de direito de proteger. Isso inclui, por exemplo, momentos pessoais, relacionamentos, segredos, coisas em que ele acredita, inclusive politicamente, ideologicamente, etc. Sigilo, que vem do termo selo em latim, né, é manutenção da confidencialidade, é fechar o envelope, não deixar ninguém acessar que não deva ser divulgada. Dados sensíveis são informações pessoais que, se reveladas, elas podem levar à discriminação ou risco ao titular dos dados. Por exemplo, a pessoa ter um HIV. Proteção de dados é o conjunto de práticas destinado a garantir a segurança da informação pessoal contra acessos não autorizados ou ilegais. Integridade de dados significa que a qualidade e a confiabilidade das informações é preservada pelo sistema. Os dados, então, eles devem ser precisos, consistentes, não podem ser alterados indevidamente. Disponibilidade é a garantia de que as informações estejam acessíveis, quando necessário, seja para o próprio titular ou para outros usuários autorizados. E, finalmente, confidencialidade, que é o que abrange tudo, né? As políticas, procedimentos, tecnologias para evitar incidentes de segurança. Vem da palavra confiança, né? Confiar. Fiar em alguma coisa. Tudo isso, desde o tempo do Hipócrates, né, o pai da medicina, existe uma obrigatoriedade ética, moral e legal. Não apenas em saúde, mas nós estamos focando aqui em saúde. Então, a proteção de dados pessoais em saúde é extremamente importante, pois elas envolvem tudo isso: sigilo, confidencialidade, informações íntimas, sensíveis, essenciais do tratamento médico. E o mais importante é que lida com vidas, né? Com saúde e com vidas. Ela tem uma base ética milenar, que é o famoso juramento de Hipócrates, o juramento dos médicos a serem informados. Hipócrates II de Cos, né, foi um famoso médico, um semideus grego de entre 460 e 370 anos de Cristo, e que ele diz que no juramento: o que quer que eu veja ou ouça no exercício da minha profissão, no convívio com os homens, que não deva ser divulgado, eu o guardarei em segredo. E é um dos direitos humanos hoje considerados fundamentais. A preservação desses princípios é fundamental para a confiança entre médicos, instituições e pacientes. Você vai confiar os seus dados, deixar os seus dados na mão, em sistemas, na mão, mesmo foi em papel com alguém, você tem que confiar que esses dados serão mantidos com relação à integridade e também com relação ao sigilo. Então, em função disso, praticamente todos os países instituíram leis, legislação que protege os dados. Aqui no Brasil, por exemplo, é a LGPD, desde 2021, né, que é a legislação, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Os danos pessoais, financeiros e até de reputação que são envolvidos em violações é imenso na área de saúde. Portanto, é uma obrigação profissional e legal de todos que essas tecnologias de informação conheçam e adotem medidas apropriadas. No entanto, as novas tecnologias digitais, principalmente as baseadas em rede, surgiram. Surgiram também as iniciativas
maliciosas e até criminosas de violar e usar esses dados contra a vontade daqueles que os detêm. São muitos os tipos de dados sensíveis que precisam de proteção, informações de saúde. Vão desde as informações de identificação pessoal, como nome, endereço, números de telefone, de documentos como CPF, CNH, etc. Eles têm que ser criptografados, protegidos contra acesso não autorizado. Você tem o histórico médico e diagnósticos com condições de saúde, de tratamento, e aqui o acesso é restrito apenas para fins de garantir cuidados à saúde, e apenas para isso, protegendo a privacidade do paciente. Alguns são muito sensíveis, como o resultado de testes genéticos, que requerem uma proteção mais rigorosa, então dados de saúde mental também, que requerem confidencialidade máxima, dados de doenças sexualmente transmitíveis, como HIV e AIDS, para proteger contra estigma, e especialmente dados de menores de idade, que devem constar apenas com o consentimento de pais ou responsáveis e com restrições mais severas, mais estritas de acesso. Tá bom? Então você vê que é bastante coisa, né? É praticamente tudo que você registra em instituições de saúde. Quando que uma tecnologia de dados é um risco para a segurança e proteção de dados? Bom, toda tecnologia que tem acesso a esses dados para realizar alguma tarefa, obviamente é um risco, são um risco, né? Principalmente quando são acessos automáticos e processados através de algoritmos sobre o qual você não tem controle. Vamos exemplificar duas aqui, que é a interoperabilidade de dados, os sistemas de informação em saúde que conversam entre si através de envio de arquivos e mensagens, ou através de APIs, Application Program Interface, por exemplo, mensagem de documentos em HL7 FHIR em XML. Né? Já vou explicar o que significa, para quem não sabe, essas pequenas siglas. Então, o API, ou API, que é o Application Program Interface, é um conjunto de regras e protocolos para você comunicar dados, trocar dados entre sistemas, recursos e funcionalidades. São uma espécie de protocolo para você trocar esses dados de uma forma previamente combinada entre ambos. O que é HL7? Health Level 7, quer dizer, é um conjunto de padrões de sétimo nível, aplicações, no nível de aplicação do modelo ISO-OSI, para interoperabilidade na área de saúde. O que é FHIR? Pronuncia FHIR, F-H-I-R, que é Fast Healthcare Interoperability Resources, ou Recursos Rápidos de Interoperabilidade em Saúde. É um novo padrão HL7 sendo usado no mundo inteiro para isso, inclusive no Brasil. E o que é XML? Quer dizer Extended Markup Language, ou linguagem estendida de marcação. É um padrão de notação semelhante ao HTML, é muito usado no sistema de interoperabilidade também, porque ele tem tags, que são rótulos de marcação do conteúdo. Não, o perigo aqui é não implementar os mecanismos rigorosos de segurança de informação e proteção de dados pessoais, que precisam ser dos dois lados que trocam essa informação e também nas transações, tanto nos bancos de dados quanto nas transações, ok? De modo que você tenha uma proteção mais completa. Outra coisa que seriam os princípios fundamentais de segurança, antes da gente começar a discutir propriamente os conflitos que existem, são algumas coisas que você tem que ter nos seus sistemas, não somente na área de saúde, mas principalmente. Então, são, por exemplo, políticas de segurança, que tem que ter objetivos, como que a atuação da empresa ou instituição em relação a isso. Segurança no repositório de dados, que tem que ser criptografados minimamente para os dados de identificação das pessoas. Segurança na comunicação, que seria a troca de dados de produção, tem que ser segura, usando protocolos como, por exemplo, HTTPS e certificados de sigilo, como o TLS ou SL. Autenticação, ou seja, os usuários, os clientes têm que ser autenticados. Tem que saber quem que é e se tem autorização para entrar. E para aplicativos da web, o Open Author Authorization é recomendado, mas existem outros métodos também. Quanto à autorização e controle de acesso, você precisa ter uma infraestrutura, funcionalidades e plataformas, tá, para gerenciar esse controle, quem que acessa esses dados. Inclusive, o que a gente chama de privilégios de acesso, ou seja, usuários têm determinados papéis.
o que um médico pode acessar, uma recepcionista não pode, e assim por diante. Finalmente, nós temos a questão dos anexos binários, ou seja, como imagens ou sinais, que também têm que ser criptografados e assinados conforme a aplicação. Esse gráfico aqui, ele mostra de uma vez só tudo o que interessa nessa área. Então você tem as regras, né, e a regulamentação, a legislação, que a gente chama de compliance. Você tem as operações e os processos, que é consentimento, qualidade, segurança, anonimização, processamento futuro, propósito. Você tem os papéis na organização, quem controla, quem processa, quando que você pode terceirizar esses dados. E você tem também as jurisdições, as localizações, né? Se é no Reino Unido, se é na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, etc. E aqui você protege tanto os dados pessoais, que são identificáveis ou não identificáveis, e que são sensíveis ou especiais, mas existe uma série de dados não pessoais, cuja proteção, desde que não seja vinculada a dados pessoais, é menos rigorosa. Continuando ainda, o que é trilha de auditoria? O FHIR, por exemplo, ele define recursos de proveniência, de onde vem a informação, proveniência, e eventos de auditoria, para registrar a origem, a autoria e o histórico dos recursos. É o log do sistema, né? O que quem fez, o que, quando e como, com o que. Isso é fundamental para um sistema de gestão de segurança de informação. A outra coisa é a assinatura digital. Por exemplo, o FHIR utiliza, para garantir ao mesmo tempo confidencialidade, integridade e autenticidade, ele reserva locais específicos para armazenamento permanente de transações e documentos que são assinados com uma assinatura digital, que aqui no Brasil tem vários tipos. Validação das entradas. O sistema tem que garantir proteção contra dados mal formados, ataques de injeção, roubo de sessão, erro de digitação, de verificação, autenticação só do lado do cliente, assim por diante. Cópia de segurança e detecção e eliminação de intrusos, vírus e ameaças. São duas coisas muito importantes que todo sistema de segurança tem que ter. Então, deve ser mantidas periodicamente sob demanda, cópia de segurança, né, de backup, de tudo, tanto as mensagens quanto dos bancos de dados. E as redes e terminais devem contar com softwares de proteção ativa e atualizada. Finalmente, apesar de tudo isso ser feito, sempre alguma coisa pode dar errado, né? Se alguma lei de Murphy, se alguma coisa pode dar errado, dará. Na área de segurança isso é verdade, não existe sistema 100% seguro. Então aqui é muito importante os sistemas de contingência e de recuperação de negócios, que são servidores redundantes, por exemplo, com paralelismo na gravação e na recuperação, para evitar paradas em instituição ou na rede, porque instituições de saúde, como o hospital, não tem uma tolerância muito alta a tempo de parada, no máximo alguns minutos, né? Horas de fora do ar podem matar a gente. Então, aqui nós temos os parâmetros de recuperação do negócio muito estritos. Com relação à interoperabilidade de dados de saúde, então, por que ela tem um conflito com relação à segurança da informação e proteção de dados? Vamos, inicialmente, rever quais são os tipos de interoperabilidade em saúde. Eles são fundacionais, que garantem comunicação segura, estruturais, que definem o formato, sintaxe, organização, etc., usando padrões como HL7, semântica, que quer dizer significado, né? Envolve a utilização de terminologias, nomenclaturas, ontologias médicas para estabelecer uma compreensão mútua entre os vários médicos. E organizacional, que seria a governança, política, fatores sociais, aspectos legais, econômicos, deliberações da organização em geral. Então você vê que a interoperabilidade em saúde não é como muita gente pensa, apenas um XML, né? Ou um API para trocar informação, que infelizmente no nosso meio e até em nível mundial é considerado suficiente. Não é. Você tem que ver esses 4 aspectos aqui. O que acontece com a segurança da informação? Vamos ver no caso do FHIR, né, que é o padrão mais usado. O FHIR, então, é um formato padrão para troca de dados do sistema. Ele não é um protocolo de segurança, mas ele define modelos de conteúdo e protocolos de troca que precisam ser usados.
Não é apenas sobre interoperabilidade, portanto, mas também sobre segurança de informação e proteção de dados. Os implementadores do sistema de interoperabilidade, eles têm que seguir diretrizes de segurança de informação para proteger os dados dos pacientes e, portanto, eles têm que implementar um SGSI, que é um sistema de gestão de segurança de informação, e um SGPD, que é ligado ao SGSI, que quer dizer Sistema de Gestão de Proteção de Dados. Para isso, existem várias normas ISO, né, normas internacionais, inclusive já traduzidas para o Brasil, que são ISO-BR, como 27001 para SGSI, 27701 para SGPD, assim como códigos de boas práticas e listas de verificação e certificação, como 27002 e 27799, que é específico para a área de saúde. No Brasil, a gente tem ainda a formidável Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, que tem obediência obrigatória, sob penalidades, e preferivelmente certificados por uma certificadora credenciada. Os documentos eletrônicos repositórios no Brasil também seguem um padrão que chama ICP Brasil. ICP quer dizer Infraestrutura de Chaves Públicas, ou seja, eles devem ser assinados digitalmente usando esse padrão. Certo, então essas aqui são algumas coisas que definem como que você implementa de forma consensual e padronizada sistemas de informação em saúde. Essa aqui é a página do HL7 FHIR, que é de acesso livre, no site da HL7, e especialmente com relação à segurança de comunicação e interoperabilidade, existem várias normas e várias tecnologias de autenticação, sigilo e integridade. Por exemplo, a comunicação entre sistemas FHIR tem que usar padrões de comunicação segura através da rede, é obrigatório. Você pode usar 2 protocolos ou certificados de sigilo, que são o TLS, que quer dizer Transport Layer Security, ou o SSL, que é o Security Socket Layer, que é aquele S que aparece no final do HTTP, né? HTTPS, que é a camada de transporte de hipertexto segura. Então, primeiro, existe uma autenticação mútua, cliente-servidor, mediante a troca de sigilos, de certificados de sigilo válidos. Aí vai gerar uma exceção se algum dos dois for inválido, né? Quando aparece aquele avisozinho, você aceita o risco? Não pode acontecer isso. Criptografa do lado do emissor os dados para transmitir e é descriptado do outro lado. Envia os pacotes pela rede criptografados. Do outro lado, então, descriptografa e verifica a integridade dos dados. E o FHIR recomenda, então, o uso do HTTPS, que é o Hypertext Transfer Protocol Secure, para hipertexto, ou para transferência de arquivos, o FTPS, que é File Transfer Protocol Secure. E as arquiteturas utilizadas são o REST e operações CRUD com o servidor, que são operações que a gente conhece como consulta, edição, substituição, apagamento, etc. Aqui vocês têm, nesse esquema, uma ilustração de todas essas transações vai e volta, né? Como eu falei aqui, o envio do sistema criptografado, aqui aparece cadeadinho dizendo que sim, e os 4 passos fundamentais que eu expliquei aqui. Agora focando no sistema de inteligência artificial, antes da gente juntar tudo. Quando que uma tecnologia de dados é um risco para a segurança e proteção de dados? No caso da inteligência artificial, acontece o seguinte: os algoritmos computacionais que imitam a cognição humana, como linguagem, raciocínio, memória, atenção, etc., são chamados de computação cognitiva. Exemplo: sistemas baseados em classificação de algoritmos numéricos, matemáticos e estatísticos, como reconhecimento de padrões, por exemplo, de imagem. Sistemas baseados em lógica, que usam silogismos tipo if, then, else. Sistema baseado em aprendizado de máquina, que são redes neurais, e outros sistemas que são chamados conexionistas, que imitam o cérebro humano. O perigo aqui reside no fato que a aquisição de modelos baseados em dados reais para treinamento, teste, raciocínio por analogia, dados probabilísticos e estatísticos, como Bayes,
podem ter o risco de vazamento de dados pessoais incorporados, que não devem ser incluídos por definição, né? Como cautela ética, você não deve incluir dados pessoais que permitem identificar o portador desses dados. Quais são as tendências tecnológicas em computação cognitiva? Os sistemas especialistas, baseados em lógica, dos anos 70 e 90, caíram em desuso, né? Principalmente que eles tinham muita dificuldade de desenvolvimento e principalmente de atualização. E também integração com o PEP, o Prontuário Eletrônico do Paciente, com o fluxo de trabalho médico. Então houve grande crescimento nos sistemas algorítmicos e de aprendizado de máquina, em inglês Machine Learning. E principalmente redes neurais de grande porte, com várias camadas, que são chamadas de redes neurais multicamadas ou Deep Learning, aprendizado profundo. Com isso, por causa que o mercado se expandiu muito e a aplicabilidade é muito extensa, surgiram muitas empresas de tecnologia grandes que introduziram plataformas com novas tecnologias e soluções. Por exemplo, Google, Microsoft e outras, e empresas novas também, startups, como por exemplo a OpenAI, a Claude, a Anthropic, Perplexity e muitas outras. Então esses desenvolveram, apesar de pequenos, eles desenvolveram projetos de grande impacto, né? Principalmente a OpenAI com o ChatGPT em 2022, que é o modelo mais recente, que é chamado modelo generativo de linguagem, ou LLM, Large Language Model, ou GPT, Generative Pre-trained Transformer. Você vê que isso é muito recente, mas ele representa uma revolução gigantesca. E também, claro, já há muito tempo existem os APIs com modelos de interoperabilidade para integração entre sistemas clínicos. O que é essa nova onda da inteligência artificial baseada em linguagem? Eles são baseados nos chamados modelos grandes de linguagem. São sistemas de inteligência artificial capazes de aprender fatos a partir de um corpo extremamente grande de texto, e agora de imagens e também de outras modalidades digitais, extraído de livros, sites, artigos e tal, e consegue dialogar em linguagem natural, com respostas articuladas e coerentes. Ele utiliza uma combinação de aprendizado de máquina, usando redes neurais artificiais profundas, que eu chamei de Deep Learning, gigantescas, e o ChatGPT foi a primeira demonstração de impacto pública e gratuita disso, com o chatbot, quer dizer, um software de diálogo, de bate-papo, com o usuário em linguagem natural, distribuída gratuitamente pela empresa OpenAI.com, que é o que a gente chama de IAC em português, Inteligência Artificial Conversacional, também chamada de GenAI, Generative Artificial Intelligence, e que acumulou mais de 1 milhão de usuários por semana desde novembro de 2022. E todo mundo que já experimentou isso, eu acredito que tem poucas pessoas que ainda não têm experimentado. Ele tem um desempenho impressionante no diálogo em linguagem natural, em múltiplos idiomas, recupera a informação desse corpus de texto de um nível de sofisticação muito alto e está provocando uma revolução sem precedentes, que é uma coisa que nós estamos examinando nessa palestra. Aqui nessa imagem vocês veem uma rede neural profunda. Ela tem uma camada de entrada, que é o input layer, e tem uma camada de saída, com o output layer. Aqui você coloca os tokens, quer dizer, os representantes numéricos das palavras e das frases na entrada, que seria a sua pergunta. E aqui na saída vai aparecer a resposta, os tokens de resposta. E a mágica é feita por uma rede neural com múltiplas camadas, são chamadas de camadas ocultas, hidden layers. Essa aqui é pequenininha, tá? Tem poucos neurônios na camada intermediária. Então, os novos modelos têm bilhões daquelas conexõezinhas, tem dezenas de milhares de camadas, cada uma delas com milhões e milhões de neurônios. Então, ela é capaz de armazenar uma quantidade absolutamente impressionante e brutal de informação, trilhões de palavras. Quais são as grandes áreas de aplicação do sistema de informação para a decisão em saúde? Aqui nós temos que esses LLMs estão sendo aplicados em todas essas áreas aqui. Assistência, como por exemplo anamnese, diagnóstico, terapia, prognóstico, educação, aconselhamento, prevenção, telemedicina, telesaúde, em suma, tudo.
Pesquisa em saúde, que é a geração de novos conhecimentos, pesquisa de novas moléculas para tratamento. Convergência, que seriam as famosas ômicas, né? Genômica, proteômica, transcriptômica, medicina de transmissão e pesquisa translacional, que é uma grande convergência. Epidemiologia, educação em saúde, engajamento dos pacientes e jornada da saúde, tanto os pacientes quanto os profissionais, a monitoração de vestíveis, wearables, medical, Internet of Things, a internet das coisas médicas, são dispositivos conectados, e também administração, gestão, finanças e operações. Quando eu comecei a experimentar isso aqui, que foi em fevereiro do ano seguinte, um artigo baseado numa experimentação com ChatGPT 3.5 e qual que era o seu potencial em auxiliar o diagnóstico diferencial de doenças raras. Ele foi baseado em um caso real, uma doença rara genética, com análise médica do resultado e uma ilustração do artigo que foi gerada pelo próprio Dalê, como você chama. Esse artigo está disponível na internet e se chama Grandes Modelos de Linguagem e Inteligência Artificial e sua utilidade para a tomada de decisões clínicas. Apenas 3 meses depois foi divulgado o ChatGPT. E lá a gente notou como que esse sistema poderia ser útil para tudo isso realmente. Quais são os dilemas éticos dessas novas tecnologias que vão afetar, então, agora que nós vamos falar sobre os conflitos entre os três? Primeiro, você ter decisão autônoma, né, baseada em inteligência artificial. Isso é um problema muito sério em saúde. Uso de aplicativos, chatbots e chatbots diretamente pelo paciente para diagnóstico e orientações terapêuticas, como automedicação, autodiagnóstico, também é um grande problema. Robôs cirúrgicos ou terapêuticos parcial ou totalmente autônomos. Isso é coisa de ficção científica, né? Mas vai acontecer um dia. Proteção e segurança de dados, esse é mais pé na terra, já é uma coisa mais recente. Aplicativos móveis, monitores, vestível, internet das coisas, os dados que eles estão coletando, armazenando e transmitindo são seguros, estão protegidos? Pior ainda, redes sociais, desvendamento de dados pessoais de saúde nessas redes, atividades profissionais, discussão de casos de pacientes usando redes de comunicação inseguras como WhatsApp, etc. E, finalmente, o armazenamento e uso de dados pessoais mais recentes, como o seu genoma inteirinho, 22 mil genes. Com tudo isso, surgiram muitos desafios éticos e regulatórios da inteligência artificial. O mundo precisa de regras éticas mais fortes para a inteligência artificial. Esse é o desafio do nosso tempo. Então, várias instituições mundiais e nacionais estão examinando esse aspecto de perto, inclusive o Brasil, que é a recomendação da Unesco, por exemplo, que foi uma das primeiras, através do European Artificial Intelligence Act e a publicação de Ethics of Artificial Intelligence, procurou já implementar estratégias, estudar e implementar estratégias de regulamentação em nível nacional. Por exemplo, deve-se estabelecer um sistema de gestão de riscos ao longo do ciclo de vida do sistema, conduzir a governança de dados para garantir que os conjuntos de dados de treinamento, validação e testes sejam relevantes, representativos e a melhor maneira possível, livre de erros e completos. Elaborar uma documentação técnica completa para demonstrar essa conformidade e fornecer às autoridades essas informações. Conceber um sistema de manutenção de registros, de modo a permitir registrar automaticamente eventos relevantes, identificação de riscos em nível nacional e modificações substanciais que forem feitas. Fornecer instruções de uso, educação, treinamento aos implantadores. Projetar o seu sistema para que os implantadores implantem uma supervisão humana de tudo isso. E estabelecer um sistema de gestão de qualidade e um sistema de segurança cibernética para atingir níveis apropriados de precisão e robustez. Existe um grande perigo de violação de dados pessoais sensíveis na inteligência artificial. São eles, por exemplo, invasão da privacidade, quando é feita coleta indiscriminada de dados da web que incluem informações pessoais, às vezes inadvertidamente, histórico de navegação, localização, preferências, redes sociais,
e até mensagens privadas. O web scraping, né, que seria raspar o web para conseguir todos os dados, muitas vezes é indiscriminado. Exame de bancos de dados. Os algoritmos conseguem recuperar, analisar e relacionar essas informações entre si de forma absolutamente surpreendente, às vezes até mágica. Identificação do indivíduo. Você pode rodar algoritmos que são capazes de identificar com base em padrões de comportamento, conexões sociais e conteúdo compartilhado. Ou até eventos, por exemplo. Revelação acidental de dados sensíveis. Contexto de treinamento, ou seja, ele pode associar palavras ou imagens de informação sensíveis sem intenção explícita. E o pior é que muitas vezes as associações são falsas, ou seja, geram o que a gente chama de alucinações. Elas não existem, então o prejuízo é maior ainda. Como é que você pode fazer com que uma IA identifique os portadores de dados? Por exemplo, padrões de comportamento, incrível, né? Algoritmos podem detectar comportamentos específicos associados ao indivíduo. Palavras que eles usam, padrões de digitação, interesse, horário de atividade. Por análise de conteúdo, os algoritmos podem identificar o que são informações pessoais em texto, imagens ou vídeos, às vezes que o próprio usuário colocou ou amigos colocaram. Exemplos: imagem de antes e depois em site de cirurgião plástico. O paciente não é identificado pelo nome, mas a IA consegue fazer uma busca por similaridade da foto e identificar a pessoa, por uma foto na rede social. Depois ele faz buscas em outros sites e recupera informações pessoais através de conexões e correlações. Querem ver um exemplo? Esse aqui é um caso de um paciente com harmonização facial, paciente RJS, 32 anos, publicado no Facebook de cirurgião. Essa imagem aqui é gerada por IA, tá? Não é uma pessoa de verdade, só para ilustrar. Os dados pessoais que foram recuperados pela IA, tudo isso aqui, olha. Desde o nome completo, cidade, idade, federação onde ele mora, profissão, empresa onde trabalha, nome das esposas, dos filhos e de outros parentes, lista de amigos, foto de frente da casa, com a rua identificada e o número, chapa do carro particular com dados completos, acesso aos números deles na Deep Web, como CPF, CNS, RG, ou então dados de sites jurídicos que têm, assim, divulgam absolutamente tudo. Tipo sanguíneo, acesso no Conect SUS, histórico médico, vacina, teste laboratório, problemas de saúde e muito mais, histórico criminal, estupro, tudo que vocês imaginarem é possível recuperar através dessas conexões. Então, esses dados usados para o treinamento do algoritmo necessitam um volume enorme de dados. Então, as empresas estão desesperadas para catar o maior número possível de dados. Então, onde que eles capturam esses dados? Obtêm consentimento dos titulares, retroativo inclusive, obtiveram ou não? Foram copiando esses dados de prontuários eletrônicos, por exemplo, né, como dados demográficos, problemas de saúde, receitas, pedido, resultado de exame, imagens médicas e laudo, fotos do paciente, farmácia, dispositivo médico, aplicativos não seguros. Tudo isso é possível recuperar. Por exemplo, você vê aqui, nesse trabalho aqui, no Covid-19, foi feito um workflow, um fluxo automatizado de fazer um scoring, né, uma nota de anormalidades em um dispositivo Android, imagine. Então você coloca a fatia aqui de entrada da tomografia, faz um pré-processamento que extrai o pulmão, aí depois tem um modelo de Deep Learning, que segmenta quais são as anormalidades presentes nesse pulmão e aí classifica no dispositivo Android como normal, leve, moderado, severo ou extremo. Então vocês veem que isso aqui são os dados de imagem e muitas vezes na radiografia tem os dados pessoais. Se vocês usarem... Na radiografia e no arquivo digital tem dados pessoais. Olha aqui, pouca gente sabe que vai aqui o nome do paciente, o sexo, a idade, o número dele, da carteirinha, do CNS, a data. Aqui no atestado médico a mesma coisa. E aqui nos metadados da imagem, essa imagem aqui é uma imagem DICOM, uma imagem padrão usada em medicina, Digital Information Communication in Medicine,
Esse metadados tem identificação do nome do paciente, identidade do paciente, uma série de coisas que vão junto com a imagem. Então, se você divulga uma imagem DICOM por uma rede como o WhatsApp, você está divulgando os dados pessoais do paciente. E qualquer software consegue recuperar isso aqui. Tá? Eu já tentei usar o ChatGPT, ele lê perfeitamente esses dados aqui misturados no canto da radiografia. Bem, então a situação é muito séria, como vocês estão vendo. Né? Muita gente não pensa em tudo isso. Que está violando a lei, está violando a segurança, a proteção de dados, o sigilo, a confidencialidade, a intimidade e os dados sensíveis dos pacientes. Com boa fé, mas está violando. Então tem muitas medidas preventivas que você pode fazer, entre eles a anonimização, a limitação de acesso, a auditoria regular para detectar vazamentos, a rotulação de origem, o treinamento e uso responsável com ética e privacidade dos profissionais, inclusive os de saúde, a legislação compliance, e tem que implementar nesses sistemas o que a gente chama de guardrails, que são barreiras de segurança, que é aquela que tem na margem das estradas, né? E que vetem o uso de dados pessoais de treinamento ou respondem perguntas sobre eles. Então, muitos sistemas são treinados, se você perguntar o dado pessoal, ele vai negar fornecer, mas está lá. Por exemplo, aqui eu pedi, por favor, ache e me forneça dado de localização meus, né, de Renato Marcos Endrisso Sabatini, tais como telefone, endereço doméstico completo, CPF. Também preciso de informações sobre o plano de saúde que ele utiliza, inclusive número de carteirinha e uma relação de todos os exames de laboratório que ele fez com resultados. Aí o sistema tem o guardrail, ele diz, lamento, mas não tem acesso a informações pessoais detalhadas, como telefone, endereço doméstico completo, CPF. Esses dados são privados e não podem ser divulgados. Né? É mentira que ele não tem acesso. Ele tem acesso sim, mas ele não divulga. E dependendo de quem utiliza, às vezes consegue tirar esses dados lá. E aí ele dá algumas informações, como dado de nascimento, quem eu sou, etc. Né? Isso aqui foi feito no Copilot da Microsoft. Com tudo isso, as autoridades de vigilância sanitária e que regulam o uso de dispositivos e de softwares de saúde no Brasil começam a ficar muito preocupados. Então, surgiu nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, um conceito chamado Software as a Medical Device, que é qualquer software destinado a ser usado para um ou mais propósitos médicos e que se realizam sem fazer parte de um hardware, quer dizer, não são um software embarcado, como a gente diz, né? Então, o SAMD é um dispositivo médico para todos os tratamentos da lei, e incluir um dispositivo médico diagnóstico in vitro. Ele é capaz de funcionar em plataforma de computação de uso geral, inclusive para fins não médicos. Sem fazer parte significa que o software não é necessário para o dispositivo médico de hardware, não precisa de um hardware para atingir finalidade. E o software não atende essa definição se a finalidade for driver ou software embarcado no hardware médico. O software, a SAMD, ele pode ser usado em combinação com outros produtos, inclusive com dispositivos médicos. Né? Por exemplo, rodando no celular, no smartphone, o dispositivo médico tem o software dele embarcado, mas ele transmite essa informação para o celular. E lá no celular ele passa a ser um software não embarcado, passa a ser um software que funciona como se fosse parte do dispositivo, mas não é mais parte do dispositivo, entenderam? Então, esses aplicativos móveis que atendem essa definição são considerados SAMD. O SAMD também pode fornecer meios, sugestões para mitigar uma doença, fornecer informações para determinar compatibilidade, detectar, diagnosticar, monitorar e tratar. Pode auxiliar no diagnóstico, na triagem, monitoramento, determinação de predisposição, prognóstico, previsão, determinação do estado fisiológico, ou seja, são todos esses softwares de aplicação na área de saúde digital. Uma recente decisão do Conselho Colegiado da Anvisa, de 2022, a número 657,
Essa resolução, ela acrescentou as atribuições da Anvisa, aquelas que elas já tinham para regulamentar e licenciar dispositivos médicos, que você não pode usar um dispositivo médico sem ser licenciado pela Anvisa no Brasil. Aqui também o software considerado dispositivo médico também passa a ser licenciável, né? Então é muito importante quem tem um software de apoio à decisão que abrange, que tem essa abrangência, procurar, porque se ele for de risco elevado, tem 4 faixas de risco, a 3 e a 4, ele é obrigado a testar a efetividade e a segurança desse sistema para poder comercializar. Quais são outras áreas de conflito que precisam acessar dados protegidos de paciente? Por exemplo, saúde populacional é uma muito feita por exemplo, operadoras de saúde, né? Que é a exploração, análise preditiva e prescritiva de dados individuais da população atendida, com estratificação de riscos de saúde e até financeiros. Pesquisa clínica é outra área em que existe um desvendamento monstruoso, gigantesco de informações privadas e sensíveis que têm que ser aleatorizados e muitas vezes têm que ser identificados. Open Health, dados abertos de saúde, é outro conceito recente em que os dados dos pacientes anonimizados são compartilhados com o objetivo de serem analisados do tipo Big Data e conseguir fazer uma gestão com maior eficiência e qualidade, conhecer, por exemplo, quais são as características de um determinado conjunto de pacientes que pertencem ou não à mesma instituição. Seria como se fosse uma extensão da saúde populacional, né? Mas pode ser também da pesquisa. Eu deixaria aqui no final algumas questões para o debate, tá? Que eu convidaria todos vocês a refletirem e se manifestarem. Como é que o desenvolvimento tecnológico da IA vai afetar a prática médica nos próximos 5 a 10 anos? Quais serão as atividades médicas que poderão eventualmente ser substituídas por algoritmos da IA? Quais serão os benefícios? Quais são os riscos que a IA pode trazer para a ética médica, para a responsabilidade profissional e para a segurança do paciente? Como os atuais PEPs podem ser modificados de modo a agregar a IA e suas funcionalidades para fins benéficos? E a IA representa apoio ou substituição, ou ambos? Como serão os futuros profissionais com relação a isso? E, finalmente, como as autoridades reguladoras da área de saúde, como a Anvisa, tratarão os futuros desafios do software baseado em IA, seu registro, comprovação de eficácia, efeitos adversos, responsabilização e assim por diante. Com relação à interoperabilidade, é bem mais fácil, existem menos polêmicas, basta implementar os recursos que a gente tem atuais de transmissão e armazenamento de dados. Nós não temos tantas polêmicas como no caso da inteligência artificial, então os conflitos são menores e nós temos já recursos para implementar tudo isso, como por exemplo no FHIR, os Security Labels, os rótulos de segurança. Aqui vocês podem ver algumas palestras minhas sobre o tema, ou de outras pessoas, como por exemplo na ABCIS, Associação Brasileira de Saúde, como tratar a questão da interoperabilidade sob a ótica da LGPD, o básico da interoperabilidade para executivos profissionais de saúde, que é uma palestra que eu dei previamente ao curso que a gente ministra pela ABCIS, e uma palestra sobre inteligência artificial em saúde e Open Health. Muito obrigado, aqui estão meus dados de contato. E espero que vocês, se tiverem algum interesse em fazer pesquisas nessa área, publicações, etc., entrem em contato comigo.